Livro A Gênese, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 17. As predições do Evangelho. Os sinais precursores, aqueles que anunciam acontecimentos futuros. 47. Vocês também vão ouvir falar de guerra e de rumores de guerra. Procurem não se perturbar, pois é preciso que essas coisas aconteçam. Mas isso ainda não é o fim, pois vocês irão ver o povo se levantar contra o povo e o reino contra o reino. E vai haver pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. 48. Então, o irmão erguerá o irmão para ser morto. Os filhos se levantarão contra seus pais e contra suas mães e os matarão. Vocês serão odiados por todo mundo por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos, capítulo 13, versículos 12 e 13. 49. Quando vocês virem que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no telhado, não desça para levar qualquer coisa de sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. Mas, ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Peçam a Deus que a fuga de vocês não se dê durante o inverno, nem no dia de sábado, porque a aflição desse tempo será tão grande como nunca se viu, desde o começo do mundo até hoje, e como nunca mais se verá. E se esses dias não forem abreviados, nenhum homem se salvará. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. Nota de Allan Kardec. Esta expressão, abominação da desolação, não só é destituída de sentido, como se presta ao ridículo. A tradução de Osterwald diz: a abominação que causa a desolação, o que é muito diferente. O sentido, então, se torna perfeitamente claro, porque se compreende que as abominações podem acarretar a desolação como castigo. Jesus diz: quando a abominação se instalar no lugar santo, também a desolação aí vai se instalar, e isso será um sinal de que os tempos estão próximos. Observação: abominação. Desprezo, ódio, repulsa. Desolação. Grande tristeza, consternação, destruição completa. 50. Logo depois desses dias de aflição, o sol vai escurecer e a lua deixará de dar a sua luz. As estrelas cairão do céu e as divindades celestes serão abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra vão ficar em prantos e em gemidos e vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão com que vocês ouçam a voz retumbante de suas trombetas e que vai reunir seus eleitos que estão nos 4 cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aprendam com uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos estão macios e as folhas crescem, saibam que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que o Filho do Homem está próximo e que ele está quase batendo à porta. Em verdade, eu digo a vocês que essa raça não passará sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 34. E acontecerá com a vinda do Filho do Homem o que aconteceu no tempo de Noé.
Nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E, assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando ele sobreveio e arrebatou todo mundo, assim também acontecerá com a chegada do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. 51. Ninguém sabe quando esse dia e essa hora chegarão, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai. Marcos, capítulo 13, versículo 32. 52. Na verdade, eu digo a vocês, chorarão e gemerão, e o mundo vai se rejubilar. Vocês estarão tristes, mas essa tristeza se transformará em alegria. Uma mulher sente dores quando dá à luz, porque a sua hora chegou. Mas, depois que o filho nasce, ela não se lembra mais de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto um homem no mundo. É assim que agora vocês estão tristes. Mas eu vou vê-los de novo e seus corações vão se rejubilar, e ninguém vai tirar essa alegria de vocês. João, capítulo 16, versículos 20 a 22. 53. Muitos falsos profetas irão se levantar e vão seduzir a muitas pessoas. E, porque a maldade será abundante, a caridade de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. Mateus, capítulo 24, versículos 11 a 14. 54. Este quadro do fim dos tempos é sem dúvida alegórico, assim como a maioria dos quadros que Jesus apresentou. Pelo seu vigor, as imagens que ele contém são capazes de impressionar as inteligências ainda rudes. Para atingir fortemente essas inteligências pouco desenvolvidas, eram necessários quadros fortes, pintados com cores bem vivas. Jesus se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as ideias da espiritualidade e de alcançar a delicadeza das formas. Para atingir seus corações, era necessário que ele falasse aos olhos, com o auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. Como consequência natural dessas inteligências pouco desenvolvidas, e segundo a crença da época, o poder supremo apenas poderia se manifestar por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, maior a probabilidade deles serem aceitos. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhes parecia muito mais imponente do que a simples vinda de uma entidade revestida apenas de poder moral. Foi por isso que os judeus não quiseram reconhecer o Messias, na pessoa humilde do filho do carpinteiro e sem autoridade material. Eles esperavam que o Messias fosse um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, a fim de colocar a nação deles à frente de todas as demais e reerguer o trono de Davi e de Salomão. No entanto, esse pobre proletário da Judéia se tornou o maior entre os grandes. Ele conquistou para sua soberania o maior número de reinos do que os mais poderosos reis. Utilizando apenas a sua palavra e o apoio de alguns miseráveis pescadores, ele revolucionou o mundo, e é a ele que os judeus devem a sua reabilitação. Assim, Jesus estava com a verdade quando respondeu a esta pergunta de Pilatos: Você é rei? E ele respondeu: Você está dizendo. 55. É preciso notar que, entre os antigos, os tremores de terra e o escurecimento do sol eram sinais obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Eles são encontrados por ocasião da morte de Jesus,
da morte de César e em inúmeras circunstâncias da história do paganismo. Se esses fenômenos tivessem realmente acontecido com tanta frequência como são relatados, seria impossível que a tradição deles acontecerem não tivesse feito com que os homens conservassem a lembrança de tais fenômenos. Ainda podemos acrescentar a queda das estrelas do céu, como que para mostrar às gerações futuras, mais esclarecidas, que isso tudo é apenas uma ficção, visto que sabemos que as estrelas não podem cair. 56. Entretanto, sob essas alegorias se escondem grandes verdades. Há, em primeiro lugar, a predição das calamidades de todas as espécies que vão atingir e dizimar a humanidade, e que são decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a previsão da difusão por toda a Terra do Evangelho restaurado à sua pureza primitiva, depois a do reinado do bem, que será o da paz e o da fraternidade universal, que resultará do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Esse será o verdadeiro reino de Jesus, pois que ele presidirá à sua implantação e os homens passarão a viver sob o domínio de sua lei. Será o reinado da felicidade, visto que ele disse que depois dos dias de aflição virão os dias de alegria. 57. Quando essas coisas vão acontecer? Ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores que virão anunciar a sua chegada. Todavia, esses sinais não estarão nem no sol e nem nas estrelas. Estarão antes no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, podem ser deduzidos das referências vagas feitas por Jesus. É evidente que essas mudanças não poderiam acontecer no tempo em que os apóstolos viviam, pois, do contrário, Jesus não desconheceria o momento em que elas iriam se realizar. Aliás, semelhante transformação não era possível de se efetivar em apenas alguns anos. Entretanto, ele fala como se os apóstolos devessem estar presentes em tais acontecimentos. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação ocorrer e até trabalharem, eles mesmos, na sua efetivação. Às vezes, Jesus fala do destino próximo de Jerusalém. Às vezes, ele toma esse fato como um ponto de referência sobre o que ocorreria no futuro. Observação. Os sinais estarão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos. É exatamente o que está ocorrendo no presente, ou melhor, os valores morais nunca foram tão desprezados e vilipendiados como nos dias de hoje. 58. Será que Jesus se referia ao fim do mundo ao anunciar a sua segunda vinda, ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará? Não é racional imaginar que Deus destrua o mundo justamente no momento em que ele entra no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinamentos evangélicos. Aliás, nada nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. A prática indiscriminada do evangelho deve produzir uma grande melhora no estado moral dos homens. Por isso, ela vai trazer o reinado do bem e acarretar a queda do mal. Portanto, é o fim do velho mundo, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela ambição e por todas as más paixões a que o Cristo fez referência quando disse: quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará. Entretanto, para chegar a esse fim, será preciso uma luta, e é dessa luta que resultarão os males previstos por Jesus.